quem conseguia sobreviver nesse mundo era quem era mais forte, mais inteligente. E neste mundo podemos trazer Thomas Hobbes, que escreve no seu livro Leviatã, que diz o seguinte: existia nesse estado de natureza um estado de beligerância, bellum omnium contra omnes, a guerra de todos contra todos, o homem lobo do homem. E necessitou a constituição do Estado, mas para ele era um Estado absoluto. Todo o poder do povo foi entregue para esse Leviatã, que era o monstro do Caos Fenícios. Um outro autor, chamado Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ele falou o seguinte: o homem não deve entregar todo o seu poder, ele deve entregar parte desse poder. Então, em algo bem interessante, ele diz que os homens se reuniram numa fogueira, entregaram parte dessa liberdade e parte dessa igualdade para garantir o bem maior que todos temos, que é o bem da vida, depois o bem da liberdade. E vem um outro autor, Locke, ele fala o seguinte: não, existe realmente contrato social para a instituição do Estado, mas ele não só garante a vida, ele não só garante a liberdade, mas também a propriedade. Em ruptura a um sistema déspota, em ruptura a uma necessidade do século das luzes de instituir um sistema liberal, onde ele acreditava que a propriedade era tudo que o homem construía, que o homem fazia através do seu labuta, do seu trabalho. E nós temos uma outra instituição do Estado, um Estado impositivo, um Estado no qual foi construído, foi edificado pela força. Esse Estado, alguns pensadores anarquistas, como Cloudon, Mikhail Bakunin, instituíram. E nós, aqui, temos também o nosso Estado, que foi repactuado em 89. Então, a nossa Constituição Federal, ela garante a República Federativa do Brasil, que lá no seu artigo 1º, ela nos positiva, nos ensina, nos ilumina, que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados, do município e do Distrito Federal. E são poderes independentes e harmônicos: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Pois bem, e essa estrutura necessita de recursos, necessita de suprir as suas necessidades. E a primeira é a captação. E a captação, a Constituição novamente nos ensina, lá no seu artigo 145, no título 6, capítulo 1, da tributação e do orçamento do Sistema Tributário Nacional. Então, a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: primeiro, impostos; segundo, taxas; e terceiro, é contribuição de melhoria. E o que é a contribuição de melhoria? É quando na sua casa, na frente da sua casa, não tem um asfalto, e eles asfaltam, você tinha a valorização do seu imóvel de 100 mil reais. Pós o asfalto tem uma valorização de 120 mil reais. Então o poder público pode cobrar uma contribuição de melhoria. Aqui em Lages não está ocorrendo. E nesses entes federados nós temos, por exemplo, Imposto da União, o II, Imposto de Importação, o IE, Imposto de Exportação. Nós podemos também citar no governo estadual, ICMS. Nós podemos também citar ITCMD, que lá no artigo 155, parágrafo 1º, diz: transmissão causa mortes e doação de quaisquer bem ou direitos. E aqui, no município, nós temos o quê? Nós temos ISS, Imposto sobre qualquer serviço de qualquer natureza. Nós temos a transmissão intervivos, ITBI. Nós temos também a propriedade predial e territorial, IPVA, ou IPTU, perdão. Então, dessa maneira, o Estado faz a captação para poder fazer a gestão da sua estrutura. Depois, nós temos a custódia. O que significa a custódia? Aonde esse dinheiro vai ser guardado. Então, também nos positiva a Constituição Federal, no seu artigo 164,
parágrafo 3º, que diz: as disponibilidades de caixas da União serão depositadas no Banco Central. Os estados, do Distrito Federal e dos municípios, e dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por ele controladas em instituições financeiras de fomento. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES e assim sucessivamente. Nós temos também, próximo tópico, que diz o seguinte: a gestão, através do PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a chamada LOA, Lei Orçamentária Anual. E nós também temos o último tópico dessa Constituição do Estado, que é o gasto. O que significa isso? São as ações, as políticas públicas que o Estado, de lato sensu, ele atua, ele faz para poder atender às questões públicas, os interesses coletivos essenciais da sociedade. Então, o orçamento público é um plano financeiro estratégico de uma administração para determinado exercício. Isto é, instrumento de planejamento e execução de finanças públicas que está inteiramente ligada à previsão de receitas e autorização, bem colocado pela nossa doutora, para a realização de despesas de um determinado exercício que no Brasil coincide com o ano civil, de janeiro a dezembro. Coincide. É no orçamento que define aonde vai os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. No Brasil, a sua natureza jurídica é considerada como sendo lei, em estrito formal. Ela é meramente autorizativa. Então nós autorizamos, então o Poder Legislativo autoriza ao Poder Executivo que aquele recurso, aquela estratégia, aquelas prioridades sejam executadas. Então o projeto de lei que é submetido ao Poder Legislativo, nós discutimos, nós podemos modificar, emendar. E eu trouxe aqui como exemplo a Lei de Diretrizes Orçamentárias já aprovada e também a LOA, no qual